se você pegasse o dinheiro desses milionários, fosse lá e colocasse na África e acabar com a fome? Olha, minha resposta. Se você pegasse o dinheiro do Elon Musk, fosse lá e entregasse para um país na África que está pobre, o que você ia levar para lá? Inflação, porque onde tem mais dinheiro, ele desvaloriza. Sim. Você ia levar guerra, porque eles estão instáveis politicamente. Então, o dinheiro Muito lá ia instáveis. ser mais motivo para guerra. Ou seja, não adianta nada. O problema da fome do mundo não é financeiro. Dinheiro. Pode ir viajar para o espaço, pode investir no que for. Não está gastando dinheiro à toa com viagem no espaço. Está gastando em pesquisa. Pegar o dinheiro lá que o Elon Musk investiu em satélites e pegar e levar, por exemplo, lá para Guiné-Bissau, vai levar para eles comida? Não. Vai levar inflação, guerra e mais morte, fome, tudo que é coisa ruim. Eu estou sendo muito radical no que eu estou dizendo, mas agora vamos ouvir. Não, vocês me dão a oportunidade de falar de um assunto que eu tenho dedicado muito nos últimos 2 anos. Eu fiz várias conferências na Academia Brasileira de Ciências, fiz na Unicamp, fiz agora na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que é esse problema da fome. Então eu desenvolvi um arcabouço que eu estou denominando de ciência para o enfrentamento da fome. Porque no passado havia fome porque faltava alimento. Tá. Sim. Isso falta ainda em 70 países do mundo. Mas o meu foco é Brasil. Tá. É inadmissível uma potência produtora, uma potência agroalimentar, que é o Brasil, e Tem você gente passando ter fome. 30 e tantos milhões de pessoas passando fome. Certo? Então, não é por falta de alimento. Né? O problema crítico é a incapacidade do acesso, ou seja, é renda. A distribuição. É renda que quem precisa comer não tem renda suficiente. Na medicina é a mesma coisa. Então, tudo isso que nós estamos falando dessa revolução da agricultura, isso custa. O alimento hoje é muito mais barato do que há 40 anos atrás, 50, quando surgiu a Embrapa. Se você deflacionar e tal, ele é 40% mais barato hoje. Mas relativamente no preço hoje, ele é caro. Ele fica caro por conta de pressões inflacionárias. Então, nós estamos vendo aí o arroz, vira e mexe a carne, outra hora o chuchu, enfim. Então, ele custa mais caro, assim como a medicina. A medicina é super avançada, mas ela custa cara. E a renda das pessoas não acompanha esse custo. Certo? Então, é o gráfico que a gente fala de boca de jacaré. A boca vai abrindo. O custo para você ter alimento aumenta e a renda das pessoas cai. Então, esse é o problema hoje. Agora, falando eu chamo de economia da fome. Sabe quanto que eu preciso da produção do agro nacional para zerar a fome no Brasil? 1,3% da produção do agro. 1,3%. Quando eu falo isso no setor do agro, eles viram a cara. Falou, isso não é problema nosso, já vem com mais uma encrenca para nós. Mas a questão não é essa. Inclusive, eles estão mudando de posição, as lideranças. Eles falaram, isso não é problema nosso. É problema sim, porque isso traz um risco para o próprio negócio. Se eu tenho consumo forte de alimentos, isso traz uma estabilidade para a nossa agricultura. Sim. E diminui a nossa dependência de volatilidade de mercado externo, essa dependência da soja. Isso é um risco muito grande para o setor e para o Brasil. Deixa eu perguntar o que o senhor está dizendo aí, porque os números me assustam. Isso. Me desculpa se eu tiver entendido totalmente errado. Sim. O senhor está dizendo que o que é produzido no Brasil hoje, de tudo que é produzido no Brasil de alimento, 1,3% seria o suficiente para poder acabar com a fome no Brasil? Zerar a fome. 1,3%. Não, 1,3%. repetindo, Isso. ele está nos dizendo que, com tudo que é produzido pelo agro no Brasil hoje, 1,3% é o suficiente para poder acabar com a fome. Isso. Então, não é falta de dinheiro, nem é de alimento. Não. É falta de capacidade de quem precisa alimentar de ter renda suficiente. Então, a minha
estrutura da ciência para a fome, ela passa por toda essa questão. Eu tenho que continuar produzindo, produzindo com qualidade, tentando baixar custo, produzindo com menor impacto ambiental, mas eu tenho que melhorar a distribuição, eu tenho que melhorar a renda das pessoas, eu tenho que melhorar o hábito alimentar das pessoas, aí é outra ciência, eu já estou pulando de ciência, certo? E eu vou terminar lá na nutrição e na saúde. Então, essa é a ciência para o enfrentamento da fome. Então, é as ciências agrárias, a economia, a sociologia e a antropologia e a nutrição e saúde. Ciências da nutrição e saúde. Essa é a ciência para o enfrentamento da fome. Quer dizer, eu preciso, acima de tudo, ter renda, né? Mas tem um outro ponto importante que eu acho que precisa ser compartilhado. A participação da produção nesse bolo econômico, produção é que a gente fala, é dentro da fazenda, dentro da porteira. Sim. Ela vem caindo no mundo inteiro. Por exemplo, na Alemanha, nos últimos 30 anos, caiu em média 40% o que o agricultor recebe. Ah, tá. Certo? Uhum. No Brasil, a participação do dentro da porteira, que já foi quase 40%, hoje é 20 e poucos por cento. Nossa, porque por isso eu não gosto da ideia do agro. Certo? O agro, o bolo do agro, nós estamos falando de 1,3 trilhão, ele é financeiras, cadeia de insumos, fornecedores em geral, logística, compradores, né? Uhum. E a produção vai diluindo. Então, a agricultura em si, o agricultor, ela está perdendo valor nessa cadeia. Está ficando então, cada vez mais barato para ele. 1,3%, a minha ideia é que isso fosse rateado pelo agro. Então, o setor financeiro representa quanto? Serviços. 40% da renda do agro é serviços. Então, ele entra com 40% do 1,3%. Sim. E proporcionalizar isso. E mobilizar a sociedade. E zerar a fome. Eu fiz essa proposta, isso aí está na chamada Agenda 2030, que é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Trouxe isso, fiz uma apresentação para o prefeito, na época. Sim. O que Minduri podia fazer para participar, para ser uma cidade top, certo? Você não tem como resolver todos os problemas de uma cidade, da sociedade, mas tem coisas simples que você pode fazer que a cidade dá um pulo nesses indicadores. Entendeu? Dá um pulo nesses indicadores. Vocês viram essa parceria da Rede Band com um instituto sobre a gestão das cidades? Não, não vi. Uma não. coisa fantástica. Está premiando a cidade. Carrancas lembrei. Ficou entre as 3 cidades com melhor qualidade de vida de cidades até 30 mil habitantes. Ah lá, uma cidade, município pobre, sim, certo? Mas tem gestão, tem política adequada, né? A política, administração de Carrancas, eu vi isso sim, a reportagem, né? Em primeiro lugar, né? Então. Em destaque de gestão.